Boa noite. Eu já disse, vou repetir hoje, talvez adiante repita novamente, devido ao grande número de blogadas, que a minha intenção aqui é oferecer mais um tipo para a leitura, o acolhimento de textos que eu publico como Pensamento Sempiterno no meu blog. O nome do blog é esse, Pensamentos Sempiterno. Para a pessoa que quer ouvir, e para mim mesmo até que serve. Eu ouço depois para a influência de trabalhos novos, trabalhos futuros. Mas nem precisa ver minha cara, né? Pode ouvir, né, o áudio. Esse aqui é um pouco longo e trata de dois temas conjuntos que estão sempre ligados, religião e psicologia. Não tem como serem totalmente independentes. Falando em religião acaba caindo em psicologia. E falando em psicologia, por mais que o sujeito queira ficar alhures das religiões, não tem como, assim como a política, há uma influência universal em cima. E aqui eu começo o texto da seguinte forma. Certamente Harold Bloom tem Sigmund Freud em alta conta no que se refere à capacidade literária. Não pode ser surpreendente em exagero esse fato, levando-se em conta que o pai da psicanálise, um dos modos como se chama Freud, levava em si poderosos instrumentos acadêmicos e grande aparato de interpretação, obviamente, senão não teria realizado o trabalho que realizou, com base em interpretação. Era um leitor vigoroso, não poderia também ser diferente. Não existe quem escreve bem como Freud escreveu, ele é considerado um dos grandes gênios da literatura, e que não tenha lido. Ele leu Shakespeare, leu os gregos antigos, ele leu tudo que é relevante ele leu realmente. Embora ele fez a seleção dele para trabalhar, mas dispensou referência a algumas obras, mas ele leu tudo, inclusive Shakespeare. A defesa de Bloom sobre isso é bastante insistente, de que ele leu e muito, e se influenciou e não quis assumir que tenha sido influenciado. Dizem que Bloom exagera, mas essa área crítica literária quem exagera em algum momento um pouco. Bloom não dá peso algum de importância positiva e mesmo a psicanálise, né? Ele defende uma linha, que tem vários outros aí, ele não está sozinho, que importa menos o que Freud tenha criado com psicanálise que a literatura dele. Eles até chamam de novo xamanismo, né? Uma coisa meio de curadeiro, sei lá, uma linha dessa. E aqui eu já entro na parte biográfica que está aqui junta, né? Minha, na época que eu estava na prisão em Porto Alegre, alguns raciocínios. O homem é um ser encurralado e desesperado, embora tenha, mais que qualquer animal, o poder de construir ilhas de verdadeira felicidade, por bem ou por mal. Principalmente os homens pensantes, pois os de raciocínio sossegado, dados apenas ao dia a dia, a arte superficial, rasa, prosperidade material simplesmente, esses podem viver simplesmente felizes, como se prestes ao vento no dia ou na noite, sobre as mortes, a preguiça da renovação, valerem-se do belo aparente, aparência que importa, e posição social com comilanças, pequenas joias, passeios e dízimos aliviantes, como ironizam alguns autores que trabalham com temas sobre a máfia. Pode matar, pode torturar, pode fazer o cacete, vai lá, dá dinheiro na igreja, tá. As mulheres, né? A verdade sobre esses pensamentos, os caras levam. Mas a literatura explora bastante isso. Mário Puzo, inclusive, um dos gênios da exploração desse tipo de literatura. Então, valerem-se de bela aparência, joias, passeios, são pavões vegetais, parasitas justos, às vezes, e muitas vezes injustos, enquanto a inteligência busca saídas tecnológicas.
ou avanços verdadeiramente espirituais. Pessoal que não é assim, o interesse com um pano de fundo, nós vamos trazer isso aqui, não são esses. A gente que realmente quer melhorar o mundo em termos espirituais, em termos tecnológicos, buscam melhorias para todas as pessoas. Felizmente, muitos desses conseguem, melhoram a sociedade, né? Bem, voltando. Creio que meu ídolo, Bloom, tirar aí a satanização em cima da palavra ídolo. Né? Ídolo é apenas uma expressão de uma grande admiração por alguém, pelo seu trabalho, seu talento. Que assim como o fracasso das religiões, né, há muito, o fracasso da psicologia carrega um triunfo. A religião carrega seus triunfos, mesmo o fracasso, também a psicologia. E ainda nem foi tão utilizado. E de fiapos desse triunfo saem fagulhas que aquecem e iluminam por momentos, assim na religião, o exercício da psicologia, almas perdidas no frio intenso da crueldade da própria natureza humana geral. Hobbes novamente. O homem é o lobo do homem. E os trabalhos psicológicos, a religião trazem alívio para muita gente, na verdade. Aqui uma parte mesmo biográfica, propriamente dita. Entrei vestido como meu macacão de jardineiro, usava. Bendito momento em que tive forças para recusar o convite de operar o Word de meus guardiões em favor de suas burocracias. E tive argumentos suficientes para que me permitissem lidar com a jardinagem. Era um jardineiro lá no presídio. No período já de semiaberto, já tinha passado por semiaberto. Aí. Nós tivemos uma psicóloga bobinha, teve um psicólogo meio menos um cara bom, esse o último. Estava sempre lendo um jornal de economia e tal. E o psicólogo era um sujeito que parecia pagar para trabalhar. Não acredito que o dinheiro que ele ganhava para nos visitar cobrisse o valor de um só par de sapatos que eu via usar. Sujeito elegante, muito bem vestido, em qualidade de seleção harmônica, era polido e tinha gestos treinados, né? Sujeito que tinha aquela automação dos gestos, mas é uma coisa que já estava nele, né? Que vinha de uma educação, muito elegante, um alto treinamento. Geralmente ele assinava com uma das mãos, né? Todos eram tratados iguais, não tinha essa, todo mundo igual. Com muita educação, todos. Aquele distanciamento, mas com atenção, né? Dando importância pra gente. Ele segurava sempre esse jornal, ficava no jornal e ia ali conversando conosco, fazendo as anotações. Ele colocava de lado o jornal quando estava um pouco mais, mas era essa imagem que eu tenho. Da terceira vez que nós conversamos, ele indagou sobre o meu futuro e sentenciou: você terá muita dificuldade em adaptar-se à nova realidade financeira. Escondido nisso, parecia haver uma pergunta: será que em dificuldade não cometerá novamente algum crime? Mas, com o tempo, tornamos-nos amigos e ele parece ter ficado quase convicto de que eu era apenas cometer uma grande estupidez isolada. E impulsionado por uma paixão infernal por uma bela mulher, não sendo um criminoso propriamente dito. No meu caso, não é um criminoso, um idiota, um imbecil que cometeu uma estupidez muito grande. Lembrei agora que um cara me falou em Ponta Porã uma vez. Ele falou: cara, aqui em Ponta Porã a gente entende o seguinte: o homem nasce por aqui e morre por aqui. Na hora achei uma bobeira, né? Assim, logo de depois eu pensei: não, isso aí é bem mais profundo do que parece inicialmente. Nasce-se por uma mulher e tudo que envolve, até o complexo de Édipo, né? E tudo. E morre-se por uma mulher. É lógico que isso vale para o contrário, né? Eu sou homem, trabalho pela linha masculina, mas é lógico que isso vale, né? Mas aí no caso, a parte da maternidade e tal.
Eu, com o tempo, consegui fazer com que ele percebesse que não ia voltar a fazer, não ia fazer crime, nem nada. Fazer algo que fosse muito dificuldade. Agora, ele tinha razão em realmente perceber que haveria dificuldade de entender. Ainda mais que eu sou apegado aos prazeres gastronômicos, né? E ao mesmo tempo, paradoxalmente, desapegado do dinheiro como dinheiro somente. Lá eles vinham com as bandejas de remédio para os presos, né? E eu nunca tomei, nem comprometo. Tô falando isso com orgulho nem nada, não. Achei que não era necessário, talvez até fosse, não tenha tomado. Mas, né, jamais tomei um comprimido de antidepressivo mesmo na década posterior ao livramento. Me comportei como Patrick Swayze no papel de segurança quando leva sem anestesia o braço à costura pelas mãos da doutorinha Lourinha. Deixa quieta inadequação fônica. Essa combinação doutorinha Lourinha, que seria depois possuída pelo paciente sob o ciúme de seu ex Ben Gazzara, que com binóculo, ele lá espiando o Patrick Swayze transar lá com a ex dele, que ele era apaixonado, obcecado, e a mulher não queria mais nada com ele, a doutora. É uma cena e tanto. Fantástica. A Lourinha desapareceu no mundo hollywoodiano, mas aquele filme foi marcante. E o Ben Gazzara lá, olhando, combinou uma situação de voyage, né? Assistindo tudo, sua Lourinha, a doutora ser ferozmente possuída, com deliciosa seminudez. Que cena! Em um telhado. Fui estoico, mas por duas razões. A fraqueza argumentativa e má vontade da maioria dos psicólogos que atendem a nós, os pobres. E a certeza que eu precisava, antes da aplicação de técnicas psicológicas, de um bom psiquiatra e remédios adequados. Então não adiantava ser mal atendido no SUS, né? Eu percebi que isso não ia adiantar nada, ia ser perda de tempo e eu não podia pagar um bom psicólogo, um bom psiquiatra, então não estive. E não tomei remédio. Eu prossegui a poesia, algumas amigas, uma mulher chamada Margarete, depois um anjo chamado Elaine, que hoje ainda é minha vizinha. Principalmente essas duas pessoas me ajudaram com certa segurança para não me render. A Elaine foi responsável por você escreve, ajuda com trabalhos monográficos, artigos. Ela me deu esse caminho. Tinha razão, tinha lucidez, o psicólogo lá em seu detalhamento de como as coisas ocorreriam. De maneira geral, as coisas comigo. E pior, ou melhor, previu que eu venceria com uma batalha sangrenta dentro de minha própria alma, onde anjos deveriam prevalecer sobre os demônios alados que nos acertam com tanta facilidade. Acertam flechas poderosas, nos deixando inerte, patetas, com a preguiça doentia, né? Letárgicos, né? Provocam isso na gente. Mas penso que estou livre, de alguma forma. Finalmente livre, e há um tempo, né? E de certa forma razoavelmente organizado para fazer o que eu quero fazer. É lógico que enfrento essa coisa, mas prevalece o prossigamos, o seguir, o lutar, tentar fazer alguma coisa antes de morrer, que seja uma marca, que ele fez isso de errado, mas isso de grande ele fez e é maior que tudo. Para que não fiquem dúvidas de meu elogio sobre o psicólogo porto-alegrense, né, lá fui atendido, notabilizando como sujeito de gostos caros, não creio que ele é bom devido às condições financeiras, berço refinado, que claramente o originou. Conheci péssimos profissionais desta área forjados sob forte derrama financeira. Acho que é mais uma questão de escolha ética. Farei corretamente a coisa certa. O cara era bom mesmo, independente de grana, mas é lógico que a grana ajuda a se formar melhor. Bem, isso é uma coisa longa, profunda, eu nem quero me lembrar dos patricinhos e patricinhas bebedores de cerveja, vestindo jaleco branco e com conversas extremamente afetadas ou perigosamente indicadoras da indiferença à condição romântica da humanidade. Romântica
verdadeira. Nós somos. E com conversas afetadas, né, indicando indiferença, né, e no carro aqueles adesivos, Deus é fiel. Uhum. Você vê assim, né? Deus é fiel. É por isso que você tem essa vida e os miseráveis outra. E do gênio borboleteando na universidade pública, né? Agora tá até pior, né? Mas não vou entrar aqui. A psicologia e a religião podem ter um propósito digno, mas creio que nessa vivência atual da sociedade geral, mergulhados até o pescoço em atos ditados pelo consumo e aparência modal, e distante das artes como objeto de reflexão honesta, estão bastante fracos de realizar o melhor que podem. Eu coloquei algumas frases aqui, ó. Uma é do George Carlin, um humorista americano, que ele zoa bastante, tem os vídeos. E por alguma razão, Deus, precisa de muito dinheiro. Money. É grande, todo poderoso, mas não sabe administrar. Sempre quer mais dinheiro. Agora uma outra frase, essa do Harold Bloom. Anteriormente a George Carlin, humorista já falecido recentemente. Obviamente estou aqui discutindo Freud como escritor, Harold Bloom. Obviamente estou aqui discutindo Freud como escritor e psicanálise como literatura. A grandeza de Freud como escritor é sua verdadeira realização. Como terapia, a psicanálise está morrendo. Talvez até já esteja morta. Ele, Bloom, falando. No Cânone Ocidental, na página 361, livro da editora Objetiva de 2001. A referência está na escrita agora. E uma frase do Freud, entre as tantas interessantes, né, provocativas, espirituosas que ele tem. Às vezes, um charuto é somente um charuto. Não tentem fazer análise, nem tudo é para isso. Não é em tudo que se cabe e se deve fazer análise. Um charuto, às vezes, é somente um charuto. E esse ficou mais longo, é um recorde, né? Valeu para quem lê, ouve, vê. Boa noite.